E aí, pessoal, retornando aqui para os nossos estudos. Bom, eu vou falando na aula anterior, eu falei para vocês lá no parágrafo 6º, né, do artigo 1º, falou assim, ó, para apuração do crime de que trata este artigo, admitir-se-á a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes, ok? E também falei no parágrafo 5º a respeito da colaboração premiada. Gente, depois vocês precisam fazer uma leitura, eu até vou dar um curso sobre isso, fazer uma aula sobre isso, a respeito do crime de organização criminosa, ok? Que é a Lei 12.850, de 2013, e lá trata exatamente, tá, desses assuntos. Tá? Então, nós temos lá na Lei 12.850, na colaboração premiada, no artigo 3º-A em diante, eu tenho falando sobre colaboração premiada, é extremamente importante você ter esse conhecimento, tá? No artigo 8º da Lei 12.850, trata, né, da ação controlada da polícia, e no artigo 10 da mesma lei, 12.850 de 2013, fala da infiltração de agentes. Então, como que isso é feito? Quando pode ser feito? Né? De que forma isso vai ser feito? Aqui na Lei 9.613, trata do assunto no sentido de ser permitida a utilização, né, dessas ações, e o que regulamenta essas ações está previsto lá na Lei 12.850, que é a lei do crime organizado, ok? Então, deixei já estipulado isso aqui para você. Vou fazer aqui o compartilhamento da tela, que eu vou voltar lá na nossa apostila, tá? Para a gente poder falar algumas coisas aqui. Então, voltando aqui, ó, nós falamos aqui, estávamos tratando agora da questão que eu preciso falar com vocês, qual, né, o objeto jurídico, né? Se esse objeto, que tipo de objeto jurídico é esse, né, gente? Bom, nós temos aqui algumas discussões a serem feitas. A doutrina, né, tem uma certa divergência, tá? Nós temos aqui, ó, quatro correntes, tá? Que fala sobre o objeto jurídico. É importante você saber isso, tá? Isso pode cair numa prova para você. E isso, se for no caso concreto, você também precisa saber. Tá? Então, dentro do contexto da lavagem de dinheiro, precisamos estabelecer qual objeto jurídico é tutelado pelo direito, ou seja, aquilo que o direito preserva, aquilo que o direito está resguardando, ok? Temos divergência quanto ao referido assunto na doutrina. Primeira corrente. Para esta corrente, né, o objeto jurídico seria o mesmo da infração antecedente. Trata-se de tese minoritária. Então, por exemplo, qual é o crime antecedente que está sendo praticado para a lavagem de direito? Furto, por exemplo. Então, o objeto jurídico lá é o patrimônio. Então, para essa corrente, o sujeito que praticou o crime de furto como crime antecedente da lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro passaria a ter, né, o objeto jurídico é o patrimônio, ok? É uma corrente minoritária, tá? A segunda corrente, o objeto jurídico tutelado, seria a administração da justiça, tá? O professor Badaró sustenta isso lá na sua tese, no seu livro, né? Ele sustenta que é a administração da justiça. Não é a corrente majoritária também, tá? A terceira corrente fala que o objeto jurídico tutelado é a ordem econômico-financeira.
pois ataca e afeta as relações de consumo, acarretando desequilíbrio ao mercado, interferindo na livre concorrência, ferindo o princípio da transparência, gerando prejuízo para a economia formal. Essa é a posição majoritária. Então, até que eu me filio, eu acho que o que está se tutelando aqui realmente, né, é a questão financeira, né, econômico-financeira. Tá? E a quarta corrente, o objeto jurídico tutelado seria o pluriofensivo, tendo em vista que a ofensa recai sobre a administração da justiça e a ordem econômica, ou seja, o objeto jurídico seria tanto a administração da justiça quanto a ordem econômico-financeira. Mas aqui que vem prevalecendo é essa aqui. Tá? Ainda dentro desse contexto todo, para a gente sempre poder tomar as decisões corretas, né? Definido uma vez o objeto jurídico, nós temos que observar, né, um detalhe aqui, e eu coloquei isso aqui porque muitas pessoas têm dúvidas nisso aqui. Né? Bom, uma vez estipulado aqui qual é o objeto jurídico, a questão toda é: se eu tenho um crime antecedente e posteriormente eu tenho crime de lavagem de dinheiro, a questão é a seguinte: o uso, né, desse dinheiro obtido pelo crime antecedente, ele é um mero exaurimento do crime antecedente ou ele já é efetivamente crime de lavagem de dinheiro? Então, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês seria o seguinte: vamos para o exemplo para facilitar mais ainda. O sujeito ingressa numa relojoaria de madrugada, seja lá o que for, furta diversos relógios e ele pega esses relógios de alto valor, né? Vai numa casa de penhor dessa aí, numa Caixa Econômica da vida, seja onde for, faz o penhor e recebe aquele dinheiro ali. Então, veja bem, ele teve um crime antecedente, né? Pega esse dinheiro, penhorou, recebeu o dinheiro e agora ele vai e compra um carro, compra uma lancha, começa a tirar a sua onda, sua sustentação, né? Sua ostentação, melhor dizendo. Tirando onda aí perante a sociedade, que é um cara bem-sucedido e por aí vai. A questão esses objetos que ele obteve, né, com o penhor, né, e o dinheiro que ele recebeu disso, o proveito dessa história toda é um mero exaurimento do crime de furto ou efetivamente o crime de lavagem de dinheiro, tá? Isso é uma questão muito interessante, porque você vai ter que observar, né? Como eu coloquei, você precisa fazer uma análise profunda do caso concreto, você tem que analisar o dolo inicial do cara. O dolo inicial do cara, quando ele vai lá fazer o furto, e fez o furto e vendeu ou penhorou aquelas joias, o objetivo dele era ter o dinheiro, porque ele não vai mais querer saber daquelas joias. Se o objetivo dele, do dolo dele, era, né, de pegar aquele valor e comprar o carrão dele lá, o iate dele, tirar a onda que ele quer lá, gente, nós estamos diante do mero exaurimento do crime de furto. Ok? Agora, se ele tem a ideia de pegar este dinheiro que ele fez a penhora e investir para dar licitude agora no ilícito, ou seja, constitui uma empresa, sai emitindo nota fiscal como se estivesse prestando serviço e entrando dinheiro dentro da empresa, ele está fazendo a lavagem. Porque agora ele está querendo dar licitude ao ilícito para poder ficar mascarado e não ter problema com a justiça, com os órgãos públicos. Tá? Então, vai depender principalmente do
dolo efetivo lá do cara, né? Claro que esse dolo efetivo vai estar ligado no conjunto probatório quando estiver se analisando, tá? Então, cuidado. Por que eu mencionei isso aqui, gente? Porque a gente tem a questão lá do objeto jurídico. Então, você precisa entender, nesses casos que isso pode acontecer, e realmente acontece, se o sujeito vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro ou se ele vai responder só pelo crime de furto. E pegou o bem do furto lá e torrou, cara, não está nem aí. Ele só queria comprar o carro dele lá e o iate dele tirar onda aí perante a galera dele, ok? Então, é uma possibilidade que você pode encontrar aí, ok? Veja bem, um outro detalhe. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né? Quem está praticando crime? Qualquer pessoa pode praticar. A lei não exige uma especialidade para o sujeito praticar o crime, né? O elemento subjetivo não quer isso, não tem essa previsão. Então, qualquer pessoa pode praticar esse crime, ok? Até aí, tranquilo. A questão toda é: pessoa física pode praticar esse crime? A questão toda é: pessoa física pode, pessoa jurídica pode praticar esse crime? Não, a pessoa jurídica não pode praticar o crime de lavagem de dinheiro, ok? Não pode. Mas nada impede que ela sofra sanções administrativas que estão previstas aqui na Lei 9.613. Ela não responde pelo crime, mas ela pode sofrer sanções administrativas que existem aqui na lei, ok? Então, nós temos aqui, ó, várias sanções aqui a partir do artigo 12, ó, da responsabilidade administrativa, né, de uma empresa jurídica, né, que, por algum motivo qualquer, entre aspas, estaria praticando esse crime, tá? Mas, penalmente falando, ela não responde, tá? Não pode, pessoa jurídica, ser sujeito ativo da prática desse crime, tá? Pessoa física, sim. Agora, pessoa jurídica vai sofrer sanções administrativas, que aqui no artigo 12, né, fala assim, ó, as pessoas referidas no artigo 9º, que a gente vai ver, bem como os administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir com as obrigações previstas no artigo 10 e 11, serão aplicados cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções, né? Advertência, né? Multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor, e por aí vai. Tem uma série de sanções administrativas aqui que a pessoa jurídica pode sofrer em razão disso, tá? Agora, crime não, tá? Temos que separar isso aqui, beleza? Então, feitos esses esclarecimentos aqui, vou voltar para a gente seguir aqui, tá? Disposições processuais especiais, ok? O artigo 2º começa a tratar das questões processuais. Então, Zé Carlos, qual é o procedimento a ser aplicado para as pessoas que praticam crime de lavagem de dinheiro? O artigo 2º da Lei 9.613 fala assim, ó: o processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei, dois pontos. Inciso 1º, obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. Então, nós temos aqui a competência do procedimento comum ordinário, que vai do artigo 395 ao artigo 405 do Código de Processo Penal. Então, vai ter denúncia, citação, aceitação ou rejeição da denúncia, né? Defesa preliminar, audiência de instrução e julgamento, onde vai ser ouvidas as pessoas, testemunhas, réu e por aí vai. Depois tem as delegações finais, posteriormente sentença. Então, o procedimento a ser aplicado, segundo o artigo 2º da Lei 9.613, é o procedimento comum para os crimes
punidos com reclusão, ok? Então, gravem isso, reclusão, não é o de detenção. Então, eu tenho, a partir do artigo 395 ao artigo 405 do Código de Processo Penal. Beleza, seguindo, tá? E agora o inciso 2 é super interessante, isso pode cair em prova direto, ou se for no caso concreto, as pessoas às vezes, né, se perdem nisso. Fala assim, ó, independente do processo de julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticado em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Olha só, eu não tenho aqui para a existência do crime de lavagem de dinheiro, eu não tenho um crime antecedente? Tem. Então, o exemplo furto que eu acabei de dar lá para vocês da relojoaria, ok? Então, tem lá um crime antecedente, crime de furto. Caracterizado o crime, né, de lavagem de dinheiro por causa desse furto, pode acontecer que este processo do furto tenha sido deflagrado primeiro, esteja transcorrendo num juízo qualquer. Juízo A, por exemplo, do bairro X da cidade Y. Tá ok? Beleza. E agora estoura o crime de lavagem de dinheiro, tá? E que eu tenho aqui um juízo B. Fica a critério desse juízo B oficiar o juízo A para que ele envie os autos daquele processo e que tudo seja julgado junto, ok? Isso é perfeitamente possível. E mais, há previsão legal, não há nenhuma ilegalidade aqui não, tá? E aplica-se o princípio da especialidade da Lei 9.613 sobre a parte do Código de Processo Penal. Então, e mesmo que isso seja no estrangeiro, tá? Ele pode oficiar, tendo os tratados direitinho, vai ser encaminhado para cá sem nenhum problema, tá? E o juiz que vai julgar o crime de lavagem de dinheiro, vai julgar os dois crimes. Eu acho isso bacana, né? Porque a gente passaria a evitar uma incongruência nas ações, tá? O inciso 3º fala da competência, que pode ser de competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, né? Vai depender do caso concreto. Ó. São da competência da Justiça Federal, ou seja, juízos da Justiça Federal, né? Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, se eu tenho uma ação penal antecedente da Justiça Federal e a lavagem de dinheiro, por exemplo, for da competência da Justiça Estadual, vai ser competente a Justiça Federal para julgar, ok? Agora que o parágrafo 1º do artigo, do inciso 3º do artigo 2º é muito legal. Olha só, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal. Então, veja bem, os requisitos da denúncia, gente, está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, a denúncia tem que respeitar aqueles requisitos. Isso já fica claro para você. Vou repetir o parágrafo 1º. A denúncia será instruída com indícios suficientes, né, da existência da infração penal antecedente. Então, indícios suficientes do crime de furto tem que estar esclarecido, tem que estar juntado, tem que estar demonstrado na denúncia, tá? Então, a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo punível os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor. Ou seja, ainda que não se tenha conhecimento de quem praticou o crime antecedente, mas quem está lavando dinheiro responde pelo crime de lavagem de dinheiro, ok? Ou, ainda que tenha extinto a punibilidade lá do crime antecedente, tal como, por exemplo, a prescrição, não vai excluir o crime consequente, o crime posterior, que é o crime de lavagem de dinheiro. Então, o sujeito que praticou o crime, por exemplo, de furto,
6 anos depois, 10 anos depois, você descobriu lá que aquele crime de furto foi utilizado, aquele produto, né, o proveito daquele produto, daquele furto, foi utilizado como lavagem de dinheiro, mesmo estando prescrito aquele crime, ele vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro, tá? Então, a extinção da punibilidade do crime antecedente não exclui a possibilidade do crime de lavagem de dinheiro, ok? Muito legal isso aqui. O parágrafo 2º fala, no processo, por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto do artigo 366 do Código de Processo Penal, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento com a nomeação de defensor dativo. Gente, isso aqui é uma coisa complicada, né? Que é o seguinte, o sujeito foi denunciado pelo crime, né, de lavagem de dinheiro, saiu a citação, não foi localizado, o juiz faz citação por edital, não foi localizado, qual é a regra lá do Código de Processo Penal? Respeitando o devido processo legal, ampla defesa e por aí vai, que o processo lá seja suspenso, inclusive depois o prazo prescricional. Pela leitura aqui do parágrafo 2º, né, no inciso 3º do artigo 2º da Lei 9.613, pelo princípio da especialidade, você terá a possibilidade do sujeito ser julgado, né, sem saber que está sendo processado. Bom, parte da doutrina, Gustavo Henrique Badaró, né, o Badaró ele sustenta isso, tantos outros aí, o Auri também, outras pessoas, outros doutrinadores, muitos doutrinadores, sustentam que esse artigo aqui, né, ele é inconstitucional, ok? Tendo em vista que, né, fere a ampla defesa, contraditória devido ao processo legal, tá? Essas discussões, vamos ter que aguardar como os tribunais vão se manifestar. Se você tiver no caso concreto, você pode tentar, junto aos tribunais de justiça, que seja aplicado o 366, se for do seu interesse, né? Se for pelo Ministério Público, óbvio que o Ministério Público vai querer que o processo siga sem nenhum problema. O cara não foi achado, a lei permite que se dê continuidade ao processo nomeando o defensor público ou advogado ativo, né? Então, o sujeito não teria nulidade nenhuma para o Ministério Público. Matéria divergente. Eu, particularmente, né, entendo que, mesmo que tenha o princípio da especialidade aqui, me parece que os princípios constitucionais, né, têm preferência sobre o princípio aqui da especialidade, até por ser uma lei infraconstitucional, eu acho que deve ser respeitado o 366. Né? O objetivo aqui foi o seguinte, cara, geralmente esses crimes, né, dessa natureza são crimes, né, de valores altos. De repente o cara pegou um aviãozinho desse aí, meteu o pé, foi embora, você não vai chamar esse cara e esse cara vai ficar desfrutando de vida boa lá, né? Esse aí foi mais ou menos o parâmetro que eles estavam utilizando para poder fechar essa ideia aí de ser possível a deflagração e o andamento do processo e até a condenação do sujeito, sem que ele saiba até que está sendo processado. Ok? Fica essa informação aqui, tá? Sobre esse detalhe da citação, tá? Então, tem esse posicionamento, dependendo do lado que você tiver, você vai puxar para aquilo que mais te interessa, tá? Parágrafo 3º da Lei 9.613 foi revogado. Parágrafo 4º fala assim, ó, o juiz deu ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício de suficiência de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado,
ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito do crime, dos crimes previstos nesta lei ou das infrações penais antecedentes. Então, vamos entender isso aqui. Gente, toda vez que vocês ouvirem a palavra, ouvirem essa frase, o juiz deu ofício, bom, cuidado, porque, em regra, né, a gente tem uma previsão legal aqui, né, e vamos cair novamente naquela história. O juiz de ofício, né, pode determinar, né, medidas execuratórias de bens, direitos ou valores, tirar o bem, né, assegurar esse bem, esse dinheiro, esse valor, para resguardar, né, caso o sujeito seja condenado, o Estado, né, para que ele recupere aquilo que foi lavado. Bom, aqui, novamente, se a gente for partir para a ideia do princípio, os princípios, nós temos o sistema acusatório, então, portanto, o juiz não poderia. O juiz teria que ficar esperando uma representação, uma requisição lá ou do delegado ou do promotor de justiça para ele poder agir, tá? Mas, na prática, isso aqui eles aplicam, tá? Então, você, advogado de defesa, vai brigar pela ilegalidade, dizendo que o juiz está ferindo o sistema acusatório e que ele não poderia fazer isso. E vamos aguardar como os tribunais vão se manifestando sobre isso aqui. Quando ele fala aqui, bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existente em nome de interpostas pessoas, existentes em nome de interpostas pessoas são os laranjas, né? Então, se tiver algum laranja e for descoberto, né, durante a investigação que aqueles produtos, aqueles benefícios, né, aqueles bens, aqueles valores, eles não estão em nome da pessoa que praticou o crime, mas sim em nome de um laranja, aquele laranja lá vai sofrer a constrição daqueles bens ali e aquilo vai ser retirado dele e vai ficar acautelado para o Estado. Depois ele vai saber, depois o Estado vai dar destino nisso aí, ok? Parágrafo 1º do artigo 4º fala assim, proceder-se-á a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. O que significa aqui? Lá no caput do artigo 4º, vamos imaginar que o juiz determinou a busca e apreensão lá de uma Ferrari do cara lá, ok? Custa não sei quantos milhões. Aí, o que o juiz faz? Pô, se eu deixar essa Ferrari num depósito judicial, pode ser que dependa essa Ferrari. Se eu deixar essa Ferrari em algum outro lugar aí, né, vai custar muito caro para o Estado, a responsabilidade por aí vai. Então, o que o juiz pode determinar? Né? É o que fala aqui, proceder-se à alienação antecipada. Vende esse negócio antecipadamente, mesmo que o cara ainda não tenha sido condenado, pode ser absolvido, pega esse dinheiro, deixa guardado, tá? E uma vez absolvido, o cara devolve esse dinheiro de forma corrigida para ele e ele compra outra Ferrari lá, ok? É isso aqui que a lei está falando. Então, é possível se ter uma alienação antecipada, quando se fala antecipada, referente ao julgamento. O cara nem foi condenado ainda, já estão extirpando os bens do cara lá, ok? Se for condenado, já está reservado esse dinheiro vai para os cofres públicos de acordo com a competência de cada um, tá? É isso aqui que está falando o parágrafo 1º. Então, é possível que isso aconteça, tá? E mais, como eu falei, pode ser que haja dificuldade para que se guarde esse bem, né? Risco, por exemplo, de uma Ferrari, uma joia, seja lá o que for, às vezes o Estado se sente incompetente no sentido de não ter como realizar aquela guarda, né? Então vende logo esse bem, tá? Faz um leilão, vende essa porcaria e depois deixa esse dinheiro guardado lá, tá? Parágrafo 2º ainda do artigo 4º fala: o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem. Então, se o cara comprovar que aquele bem dele é produto, né, objeto de licitude do trabalho dele, o juiz tem que liberar, né? Mantendo-se a constrição de bens, direitos e valores necessários e suficiente à reparação dos danos
e ao pagamento de prestação pecuniária, multas e custas decorrentes da infração penal. Então, se esse bem foi vendido, o juiz e o cara vem e prova o que for legal, o juiz vai liberar, porém pode preservar uma parte desse dinheiro, aguardando o resultado final do julgamento, né? E caso esse sujeito seja condenado, tá? Então, ou ele libera total ou parcialmente. Como que o juiz vai decidir isso? Gente, é simples. O juiz está com o processo na mão, pô. Ele vai olhar e falar, pô, esse cara aqui, provavelmente eu vou condenar ele. Então, eu vou liberar pouco, ou não vou liberar nada, ou provavelmente estou em dúvida. O juiz vai ter esse poder de balancear o quantitativo que ele vai liberar daquele valor ali, tá? Porque, e aí também ele responde por isso. Então, os juízes hoje têm uma responsabilidade muito grande, tá? Parágrafo 3º. Agora, isso aqui que é interessante, né? O juiz, no parágrafo 2º, fala: o juiz determinará a libertação total ou parcial dos bens. Tá? Ah, beleza. Então, o cara chega para o advogado, vai lá e pede o juiz para liberar lá minha Ferrari lá, e o cara está foragido. O cara não quer aparecer, porque de repente até a prisão preventiva já decretada para ele lá, ele está foragido. Ou, né? E aí, ou na defensoria, seja lá o que for, não, pede a liberação. Espera aí que a lei agora traz uma novidade para a gente. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido, o juiz não vai nem conhecer, né? Sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores provenientes sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Ou seja, você quer a liberação da sua Ferrari? Então, vai lá, junto com o seu advogado, cara a cara com o juiz, marca uma audiênciazinha e pede a ele a liberação. Se você não estiver presente, o juiz nem vai analisar o requerimento da defesa. Logo, se o sujeito tiver um mandado de prisão preventiva, se ele sentar na cadeira lá para essa audiência, ele já sai dali preso. Então, uma forma que o Estado tem de buscar, né, constranger o sujeito que é agarrado nas questões patrimoniais, ou ele cede, né, ao comparecimento em juízo, ou o bem dele esquece esse bem e toca a vida. Tá? Então, isso aqui eu achei que é bastante interessante, uma sacada legal. Não adianta o advogado, o defensor público, fazer uma petição requerendo a liberação, se não tiver na petição que ele está requerendo também uma audiência, por exemplo, que ele vai comparecer com o réu lá. Ok? O juiz tendo essa informação, o juiz pode designar uma audiência para que ele compareça e faça esse pedido. E aí já avisa a polícia, fica aí preparado aí que o cara vai chegar, eu obviamente, vou negar a liberação porque esse cara vai ser condenado, na cabeça do juiz, por exemplo, e eu vou determinar, já foi determinado prisão preventiva, ele já sai daqui preso. E sai citado, porque ele estava citado pessoalmente, porque se ele constituiu advogado, né, ou se foi determinada a constituição do advogado, conforme a gente leu anteriormente aqui, o processo vai seguir. E se não foi citado, porque se respeitou o 366, ele sai citado ali na hora, mas já sai dali preso ou engaiolado. Beleza, bacana. Então, coitado do prego lá. Coitado não, né? O prego lá vai se dar mal nesse negócio todo. Bom, então, o Estado aqui ele teve uma sacada legal, né, gente? Bacana. Poderão, no parágrafo 4º do artigo 4º fala, né? Poderão ser decretadas medidas securatórias sobre bens, direitos ou valores para a reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei ou para pagamento da prestação pecuniária, multa e custas, ok? Então, pode ser decretado medidas securatórias, arranca mais bens desse cara, pega a fazenda dele, né? Vamos leiloar, porque precisa pagar aqui, precisa disso aí, pega o helicóptero dele e manda isso para o Estado, enfim. Tudo isso pode ser feito, porque o objetivo aqui, gente, se houve uma lavagem de dinheiro, o objetivo do Estado aqui é recuperar esse dinheiro. Até porque o sujeito passivo, né, nessa briga toda aqui,
é quem? É o próprio Estado, tá, gente? O Estado que está sofrendo essa ação, né? É o Estado que é sujeito passivo nesse tipo aqui de crime, tá? O artigo 4A fala assim, ó, a alienação antecipada, o que é essa alienação antecipada? A venda do bem lá, por exemplo, leilão, tá? A alienação antecipada para preservação do valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, tá? Que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Então, tem o processo principal aqui, vem uma petição separada junto, monta outro processo e vai ser apensado. Beleza, segue o processo. Parágrafo 1º do artigo 4A. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os bens. Então, o Ministério Público vai ter que informar quais os bens, tá? Com a descrição e a especificação de cada um deles e informar sobre quem os detém e o local onde se encontram. Então, quem for fazer requerimento, se for o delegado, se for o Ministério Público que está requerendo essa constrição aqui, essa alienação aqui, gente, tem que respeitar, vai ter que dizer, né, a relação dos bens, descrever eles, as especificações de cada um deles, informações sobre quem os detém e onde eles se encontram, para que aí possa o juiz conceder. Novamente, chama atenção para a questão de ofício do juiz aqui, fica para a mesma história do artigo 4º, tá? Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público. Então, o juiz determinará a avaliação. Determinará por quê, gente? Porque o juiz não é um perito, então provavelmente ele vai nomear um perito para que ele faça a avaliação daqueles bens e de quanto vale e quanto isso pode ser alienado, ok? E ouvido sempre o Ministério Público, né? Parágrafo 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências, né? Divergências. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% do valor da avaliação. Então, há um desconto aqui para quem vai comprar essa Ferrari, provavelmente, de 25% do valor normal dela, né? Então, há essa possibilidade. O juiz vende menos de 75%, não pode ser vendido, ok? Esse dinheiro, como já foi falado, vai ser reservado para o Estado, principalmente, tá? Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando a seguinte disciplina. Então, esse dinheiro, uma vez que foi vendido, porque esse bem é difícil de se guardar e há um risco, né, de deterioração, fica guardado lá, porque se o cara for absolvido, depois é devolvido para o cara. Se não for, é reintegrado para o Estado, ok? Tá? E aí, aqui, né, nós temos aqui nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça e do Distrito Federal. Os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica. E aqui tem uma relação, gente, de informações administrativas que, tecnicamente, para a gente, no nosso estudo, não faz não vou fazer, não vou ser cansativo ficar lendo inciso por inciso, tá? Se trata, né, de que hora vai ser depositado na Caixa Econômica, pode ser em outro banco, né? Pode ser aqui na conta do Tesouro Nacional. Isso aqui é questão administrativa, tá? O parágrafo 9º fala assim, ó, 9º do artigo 4A fala assim, ó, todos não terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra a decisão proferida do curso do procedimento previsto neste artigo. Ou seja, na questão lá, né, da alienação antecipada, caso exista algum recurso, tem efeito devolutivo, não suspende a eficácia da venda, por exemplo, tá?
Inciso 3º, a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito do lesado de terceira boa-fé. Então, olha só, o sujeito foi condenado, né? Transitou em julgado, ó, a perda de bens, ou seja, houve a perda do bem lá do cara lá, né? Transitou em julgado. Se o cara não reclamar que aquele bem, né, pertence a ele em 90 dias, isso vai ser perdido, né, para o Estado, ressalvado para o terceiro de boa-fé, né? Então, até na absolvição, se o cara já teve uma constrição, ele tem que ir lá e, em 90 dias, pedir esse dinheirinho de volta dele lá, ok? Parágrafo 12º do artigo 4A, hein, gente? O juiz determinará o registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo. Imagine que seja um carro, né, por exemplo, que o Estado, né, um carro blindado e que o Estado tem interesse em utilizar, por exemplo, na polícia, seja lá, alguma situação dessa. Então, o juiz vai determinar ao registro público competente, órgão público competente, que transfira aquela propriedade para o Estado, ok? Obviamente, a entidade é responsável por isso. Parágrafo 13º, os recursos decorrentes da avaliação anterior de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham por objeto de dissimulação ou ocultação nos termos da lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Ou seja, vai para o sistema definido na lei de drogas, ok? Então, o recurso que for apurado no crime de lavagem de dinheiro, que o crime antecedente foi de tráfico de drogas, esse dinheiro recuperado vai ser respeitado o princípio da especialidade da lei de drogas e vai ter o seu destino final de acordo com o que lá está definido. Beleza? É isso que a lei está falando. Tá? Artigo 4º. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas securatórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Gente, isso aqui, na realidade, é o seguinte. Bom, temos a ideia de prender o sujeito, só que a polícia, por exemplo, está num serviço, está num trabalho, né, de monitoramento ali do pessoal, e se determinar a prisão preventiva desse cara, pode prejudicar, por exemplo, a prisão dos peixões, dos caras grandões lá de cima. E aí, o que o juiz faz aqui, né? E até, inclusive, direitos, bens, e por aí vai. O que o juiz faz aqui? Ouvido o Ministério Público sempre, né, gente? O juiz manda suspender, né? O juiz pode mandar suspender essa ação. Geralmente está trabalhando lá com a polícia está comunicando ao juiz, nós estamos próximos de pegar o peixe, o cara maior que tem, não faz essa prisão, não determina a constrição de bens, porque vai alertar e vai atrapalhar tudo isso. A gente pode ter um êxito muito maior nessa abordagem que a gente está fazendo. E aí o juiz pode fazer ouvido sempre no Ministério Público. É o que a gente fala sempre, né, gente? Eu brinco assim, mas é uma realidade. A polícia, o Ministério Público e magistrado, em regra, trabalham juntos, né? Eu até brinco que isso é um litisconsorte ativo, né? Mas em alguns casos em que pese, né, gente, a gente tem que ver como que o Estado pode tentar resolver esse problema diante, né, de tanta criminalidade voltada para esses tipos penais aqui que, volto a afirmar, em regra, são volumes de valores altíssimos e que o sujeito pode sumir de uma hora para outra, pode ir embora para um país desse aí. Tá? Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores
sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso, tá? Então, veja bem, foi determinada a apreensão de bens lá, como a gente já viu aqui. Porra, o juiz não vai ficar perdendo tempo de ficar administrando aquilo. Ele pode nomear uma pessoa para administrar. É óbvio que o sexto fala, ó, artigo 6º fala, a pessoa responsável pela administração dos bens fará jus a uma remuneração fixada pelo juiz, né? Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sobre sua administração. Então, pode ser nomeado, sim, um administrador daqueles bens ali. Agora, esse cara vai receber para isso. Não tem só o bônus, tem o ônus, que ele tem que guardar aquilo e preservar aquilo, né? O parágrafo único fala: os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que o requererá o que entender cabível. Então, sempre o Ministério Público está atuando aqui. Então, é possível se contratar um terceiro para administrar os bens que tiveram constrição, foram retirados lá da organização criminosa, por exemplo. Tá ok? Artigo 7º fala: são efeitos da condenação além dos previstos no Código Penal, né? Então, nós temos os efeitos da condenação de uma sentença penal, lá no artigo 91 e 92 do Código Penal, mas também temos os efeitos específicos daqui, tá? Da Lei 9.613, ok? Que fala lá, ó, inciso 2, eu separei alguns incisos que são os mais importantes. Inciso 2, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza é de diretor, de membro do conselho de administração ou de gerência de pessoas jurídicas, referida no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Tá? Então, lá no artigo 9º, está falando aqui, ó, sujeitos às obrigações referidas no artigo 10 e 11, pessoas físicas, jurídicas que tenham caráter permanente e eventual como atividade principal, acessória, cumulativa ou não. Ou seja, são pessoas que trabalham dentro do mercado, principalmente, né, que a gente pode ver aqui, ó, financeiro, econômico. Se essas pessoas estiverem praticando esse tipo de crime, eles não vão poder exercer a sua atividade depois de cumprida a pena. Ok? E é pesado, ó. Referido no artigo 12, pelo dobro do tempo da pena. Então, se o cara for condenado a 10 anos, durante 10 anos ele está cumprindo pena, depois ele vai ficar mais 20 anos sem poder exercer a atividade dele por força do efeito da sentença condenatória. Princípio da especialidade. Não tem bis em idem aqui. Tem lá os previstos 91 e 92, os efeitos da condenação do 91 e 92, mas também é aplicado aqui o da 9.613 pelo princípio da especialidade, sem a incidência do bis in idem, não há uma punição dupla. Tá? Parágrafo 1º. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido decretada, assegurada quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados de prevenção de combate à ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta lei, e quanto aos processos de competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Então, a realidade aqui é a estrutura do Estado, falando o seguinte: se for da Justiça Federal, a entidade federal vai cuidar do destino daqueles bens, né? Tal como aqui pode, se for caso de tráfico de droga, utilizar esse dinheiro aí para treinamento, ações que possam, né, vir a coibir futuros crimes. A evolução da máquina estatal, e se for estadual também, vai ser direcionada para cada órgão público dentro do Estado, ok? Parágrafo 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal
a museu criminal ou a entidade pública, se houver. Então, aprendeu lá um objeto do sujeito que não tem valor, né, financeiro assim para atuar, mas tem um valor cultural, pega esse objeto e joga para dentro de ou inutiliza, quebra, joga fora, queima, faz qualquer coisa, ou pega e joga para dentro de um museu criminal, que pode ainda o Estado, a instituição, angariar valores com a presença do público, para o exercício, para a visitação do público, e aí se angaria ainda valores com isso. Imaginemos na época de Lampião, se houvesse o crime de lavagem de dinheiro, e se ele tivesse praticado esse crime lá de lavagem de dinheiro, tivesse sido morto, né? A farda dele, a roupa dele, o chapéu dele, enfim, poderia pegar esses produtos aí, ou ele roubou e agora está usando o chapéu de alguém. Pegaria tudo isso e colocaria lá, em vez de destruir, colocaria no museu criminal. E as pessoas que quisessem visitar, conhecer a história, ainda iriam pagar. O Estado ainda receberia um dinheiro, né, nesse sentido aqui. Esse é o objetivo aqui, tá? Artigo 8º, né? O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos, valores oriundos do crime descrito no artigo 1º praticado no estrangeiro. Então, se o juiz, havendo tratados, né, entre o Brasil e outro país, se tiver ocorrido um crime transnacional, por exemplo, o juiz pode solicitar lá, né, as medidas securatórias. Restrição lá da venda do bem do cara lá que está no estrangeiro, sem nenhum problema. Isso é o tratado que, se o Brasil tiver um acordo com um país desse aí, tá? Parágrafo 1º, aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante promete reciprocidade. Se for alguma coisa de um estrangeiro para cá solicitando algum favor ao Brasil, e aí o Brasil pode condicionar isso, atender esse favor, caso o Brasil precise dele, que fique registrado que, se o Brasil precisar, numa situação dessa, eles vão ser recíprocos e vão fazer lá o bloqueio lá do bem do sujeito, tá? Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos e valores privados sujeitos a medidas securatórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes de sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado e de terceiro de boa-fé. Não tem acordo, não tem convenção, divide, fica com o país fica com um tanto, o Brasil fica com outro tanto, ok? Sem nenhum problema. Artigo 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas no artigo 10 e 11 pessoas físicas, jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual, como atividade principal, acessório, cumulativo ou não, tá? E aí aqui eu tenho uma série de empresas ou tenho uma série, né, de atividades que estão voltadas, né, para as questões financeiras e econômicas, né? Então, captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional. Parte financeira, gente. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários, tá? Parágrafo único. Sujeitos às mesmas obrigações. A bolsa de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado, balcão organizado e por aí vai. Aqui eu tenho uma série de incisos que são de pessoas, empresas que atuam no mercado financeiro em regra, ok? Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9º, né, principalmente agora, lá no inciso 4º, fala: deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão competente ou fiscalizador, e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividade Financeira, o COAF, tá?
na forma e condições por eles estabelecidos, ok? Aí aqui tem até uma questão aqui que eu falei lá anteriormente, né? O advogado, por exemplo, estaria sujeito a se dirigir ao COAF, tal como prestar informações sobre a questão de valores por ele recebido ou de transações no quais ele está atuando como um causídico de seu cliente? Claro que não, né? Existe sigilo entre advogado e o cliente. O advogado que tem informações de seu cliente, né, que ele, por exemplo, tenha praticado crime de lavagem de dinheiro, ele não está obrigado a retratar isso ao COAF, é óbvio, né? Por força do artigo 133 da Constituição Federal e por força da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Então, o advogado atuante, principalmente em causas de litígio. Agora, se o sujeito é um advogado, mas ele não está atuando no exercício da advocacia no que diz respeito à defesa, mas sim como administrador, aí ele passa a ter essa obrigação, segundo a doutrina falando sobre isso. A jurisprudência tem esse segmento, tá? O que o advogado, em regra, não estaria inserido nesse contexto de prestar informações ao COAF, tá? E aqui a gente tem a relação de pessoas, depois vocês vão ler, se no caso concreto eu só vim aqui e olhar, tá? Da responsabilidade administrativa, foi o que eu falei anteriormente para vocês. Olha, pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo da prática do crime de lavagem de dinheiro, porém, pode sofrer as sanções. Aí eu falei aqui, advertência, ao dobro do valor da operação, por aí vai. Então, a pessoa jurídica, no caso aqui, não pratica os crimes previstos nessa lei. Em regra, a pessoa jurídica responde ou pratica o crime, né, lá do meio ambiente, mas aqui não. Mas ela não está isenta de sofrer sanção. Essa sanção, obviamente, não vai ter uma natureza de sanção penal, ok? Artigo 14 fala lá do COAF, é criado no âmbito do Ministério da Fazenda o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos, ok? Então, é o que a gente está falando aqui. Existe aqui um órgão COAF que faz esse tipo de trabalho, tá? Disposições gerais aplicam-se subsidiariamente às disposições do Decreto 36889 de 1941, Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com essa lei. Então, se tiver alguma coisa lá do Código de Processo Penal em que aqui nessa lei tenha uma lacuna, e nós temos isso, conforme a gente viu aqui no artigo 2º, né, quando fala, né, aqui o artigo 2º, obedece às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão de competência do juiz singular. Por quê? O que o artigo aqui 17A está falando é o seguinte: bom, o que não tiver incompatível lá na parte geral do Código de Processo Penal com a Lei 9.613, aplica-se subsidiariamente. Bom, lá no artigo 2º que eu acabei de ler, está falando de procedimento. Essa Lei 9.613 não tem um procedimento de como vai se desenvolver o processo para esses crimes. Então, vai se aplicar lá o artigo 2º dessa lei, que fala que vai ser aplicado o procedimento comum ordinário do Código de Processo Penal, que vai do 395 ao 405, ok? Então, é isso que a lei está falando aqui. Não tem nada diferente disso, tá? Artigo 17b fala lá: a autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado, que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantido pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos
provedores da internet e pelos administradores de cartão de crédito. Então, aqui, ó, Ministério Público, ok? Delegado de polícia pode oficiar uma empresa, requisitar uma empresa que apresente informações sobre aquela pessoa, sem autorização judicial. Entendeu? Não há necessidade disso aqui, tá? Então, é possível que isso aconteça. É óbvio, né? Porque se há uma investigação, se está se buscando isso, e se a empresa falar que não vai fazer, ou se a empresa mentir, dizendo que não conhece aquela pessoa, que não tem investimento ali daquela pessoa, se o juiz determinar, através do requerimento do Ministério Público, uma busca e apreensão, e estiver apresentando lá que aquela empresa mentiu, ela vai responder dentro da lei, né? E aí responder quando eu falo, ela vai ser encrencada ali dentro, né? Porque que está sonegando essas informações. Artigo 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada seu retorno. Então, tem funcionário público envolvido nessa história, né, de crime de lavagem de dinheiro, o juiz já pode afastar ele das suas funções. É óbvio, mais do que perfeito, né? E por que isso é perfeito? Porque ele tem facilidade de interferir ali e dificultar as investigações. Eu acho que ali foi até tímida. Nesse caso, já deveria, se vai suspender, se vai afastar, suspenderia também o salário desse cara, porque não é eu que tenho que ficar pagando isso, né? Nem você. Mas, infelizmente, a lei sempre, para esses casos, deixa essas brechas aí. 17 a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do início do exercício seguinte da declaração da renda respectiva. Então, nós temos aqui, na realidade, que a Secretaria da Receita Federal deve conservar os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo de 5 anos, ok? Então, vou só fazer um compartilhamento aqui para a gente fazer mais uma leitura do que a gente já tinha mencionado aqui. Tá? Então, esse arquivo aqui, ó, tá? Eu falei aqui sobre o sujeito passivo, lembre-se, a tentativa é punível, tá ok? Sem nenhum problema. Aqui tem informações para vocês lerem aqui depois. Tenho aqui informações importantes sobre o tema, sobre esse estudo, tá? Tanto do STF quanto do STJ. Nós temos também súmulas, tá? Desses dois tribunais. Então, gente, essa aqui é a Lei 9.613, tá? De 98. Vale a pena fazer uma leitura cuidadosa dela. Resumindo ela, a gente pode sempre lembrar que eu tenho a necessidade de um crime antecedente para poder verificar a possibilidade do crime de lavagem de dinheiro. Lembre-se que nós temos diversos pontos divergentes aqui, mas que mais que conhecidos já por vocês, para vocês responderem suas questões e também para atuar no caso concreto, né? Qualquer dúvida, professor@josebrito.com.br ou aqui mesmo na nossa plataforma martinsbrito.eadplataforma.com. Bons estudos, obrigado, grande abraço a todos.